Kitsur Shulchan Aruch, em português, capítulo 1, regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo. Artigo 1. O homem sempre deve colocar o temor a Hashem no seu coração. Imagino que sempre o Eterno diante de mim. Salmo 16, 18. Imagino sempre o Eterno diante de mim. Salmo 16, versículo 8. O cumprimento dessas palavras é uma regra importante à observância da Torá e à virtude dos justos que seguem o caminho de Hashem, já que normalmente o modo de agir de um indivíduo, seus gestos e ocupações, quando está sozinho em casa, não é igual ao seu comportamento ao estar diante de um grande rei. Tampouco sua fala e o modo de se expressar com os próximos e parentes são iguais às de que quando está num palácio real, pois neste caso certamente tomará o cuidado de que todas as suas atitudes sejam dignas. Se essa é a maneira de portar-se perante um rei de carne e osso, maior deverá ser a atenção ao saber que o grande Rei, o Santíssimo, bendito seja, encontra-se presente em todo o mundo e está junto de cada um, observando suas ações, conforme foi dito. Se o homem se esconder em esconderijos, não o estarei vendo, disse Hashem. Não sou eu que preencho os céus e a terra? Jeremias capítulo 23, versículo 24. Certamente, essa forma de pensar logo fará alcançar temor, submissão e respeito a Hashem, abençoado seja, fazendo-o sentir-se envergonhado diante dele. Artigo 2. Acordar de manhã e recitar o Modéané. Até mesmo ao se deitar no leito, é preciso saber diante de quem se está deitando, e ao acordar, deve-se lembrar das bondades de Hashem por restituir-lhe a alma, entregue cansada e agora devolvida, revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia. Já que o homem foi criado com esse propósito de servir a Hashem, conforme foi dito, renovados as manhãs, grande é tua confiabilidade. Lamentações, no capítulo 3, no verso 23. Ou seja, a cada manhã, o homem se transforma em uma criatura nova e, por isso, deseja agradecer a Hashem de todo o coração. Ainda deitada na cama, a pessoa deve dizer: Modéani lefanecha, melech chai vekayam, she'ezarta bi nishmati behemla, rabá emunaterra. Que significa: sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por ter devolvido dentro de mim minha alma com misericórdia. Grande é tua confiabilidade. Apesar de as mãos não estarem limpas, é permitido recitar essa prece porque o nome de Hashem não é proferido. Deve-se fazer uma pequena pausa entre a pronúncia da palavra Behemilá e a palavra Rabá. Artigo 3. Preparação do corpo para a execução da vontade de Deus. Yehudá ben Temá dizia: ser ousado como o tigre, ágil como a águia, ligeiro como o veado e forte como o leão, para cumprir a vontade de teu Pai que está nos céus. Avot, capítulo 5, verso 20. Ser ousado como o tigre significa não se acanhar para cumprir os mandamentos frente aos que zombam dos observantes do serviço sagrado a Hashem. Abençoado seja. Ágil como a águia se refere à visão. A orientação é ser rápido ao fechar os olhos para não ver o mal, já que aí está o início do pecado.
pois o olho vê, o coração deseja e os órgãos de ação concluem o ato pecador. Ligeiro como o veado, diz respeito às pernas, que devem ser rápidas a conduzir para o bem. Forte como o leão, se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço a Hashem, dizendo para fortalecer o serviço a ele e superar a má inclinação, como um herói que sobrepuja e vence o inimigo. Artigo 4. Levantar-se com zelo para a oração. Portanto, é necessário que o homem seja forte como um leão para que logo ao acordar e após recitar Modéane, levante facilmente para servir o Criador, abençoado e enaltecido, antes que seu mau instinto se sobressaia com argumentos para que não se levante de imediato. É fundamental ser sagaz contra o mau instinto, que no inverno aconselha não levantar cedo, lembrando-nos de que o frio é intenso e no verão recomenda-nos tardar a levantar e a satisfazer todo o sono, ou usa outros argumentos parecidos, já que é especialidade do mau instinto convencer o indivíduo a custar sair da cama. Assim, o indivíduo temente que respeita a vontade de Hashem precisa dominá-lo e não escutar seus conselhos, mesmo que isso seja difícil em face das limitações e preguiça do corpo, para que fique imbuído da vontade do Rei dos Reis, o Santíssimo, abençoado seja. É preciso conscientizar-se de que, caso fosse chamado para realizar um negócio lucrativo, ou para cobrar suas dívidas, ou salvar suas propriedades de um infortúnio, como por exemplo incêndio ou algo parecido, é óbvio que se levantaria com presteza e sem demora, pelo valor que dá aos seus pertences. Igualmente, se tivesse de servir a um soberano, seria diligente e não se demoraria. Fosse para não ser denunciado ou para ser simpático aos olhos do rei. Então, se assim é o procedimento com o rei humano, devemos ser muito mais diligentes para com o Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, e levantar com rapidez e agilidade. No final, quem age dessa forma por 4 ou 5 vezes acaba perdendo a dificuldade. Nossos sábios dizem: aquele que tenta se purificar recebe auxílio dos céus. Tratado de Yomá 38b. Artigo 5. Levantar-se à meia-noite para rezar e estudar a Torá. Se possível, é importante acordar à meia-noite para proferir a oração da meia-noite, Tikkun Hatzot, conforme foi dito. Levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Já que esse é o momento em que Hashem se lamenta, conforme foi dito, o Eterno das alturas bradará. De seu santo palácio ressoará sua voz. Ele bradará por sua morada. Jeremias 25, versículo 30. Ele não diz, aliás, ele então diz: ai de meus filhos, pois por causa de seus pecados destruí a minha casa, e queimei meu palácio e dispersei-os entre os povos. Brahot 3a. Se não puder levantar à meia-noite, a pessoa deve pelo menos se educar para levantar antes da aurora, conforme disse o rei Davi, de abençoada memória: eu acordarei amanhã. Veja, aqui não é amanhã como o dia seguinte, é eu acordarei, aí vem o artigo a e a palavra manhã, ou seja, isto está no Salmo 57, verso 9. Ele quis dizer: eu acordo, eu antecipo amanhã. E ela não me acorda. Após a meia-noite, também é permitido recitar a oração da meia-noite. Após
o recitar da oração da meia-noite, deve haver estudo de Torá, cada qual de acordo com sua capacidade. O primordial é o estudo da Mishiná, já que esse estudo torna a pessoa merecedora da revelação da alma, já que Mishiná e Neshama, alma, são escritas com as mesmas letras. Caso ela não tenha capacidade de estudar Mishiná, deve recitar salmos, orações de súplicas ou ler livros de ética, Mussar. É melhor ler pouco, mas com dedicação. A ler muito sem reflexão. Foi ensinado por Abi Ria, Tamid 32b, aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite, a presença divina fica defronte dele, conforme foi dito. Levanta e entoa louvores de noite, no princípio das vigílias. Derrama como a água o teu coração perante a Hashem. Lamentações 2:19. Do final do versículo concluímos que Hashem fica diante de quem estuda a Torá de noite. Nossos sábios disseram mais, no Zohar. Aquele que se ocupa do estudo da Torá à noite é chamado de servo de Hashem, conforme foi dito, todos os servos de Hashem que permanecem na casa de Hashem à noite. Salmo 134, versículo 1. Ver capítulo 71. Nas noites curtas, quando não é possível acordar tão cedo, no mínimo deve haver o esforço de acordar a tempo de preparar-se para ir à sinagoga e rezar com o público. Artigo 6. Recitar versículos de cor. Versículos dos Salmos ou das Escrituras Sagradas Tanakh, que habitualmente não são memorizados por todos, devem ser lidos e não falados de cor, mesmo por quem os memorizou, exceto no caso de um cego, que tem permissão para pronunciá-los de cor. Artigo 7. Conclusão das bênçãos após as súplicas. É preciso advertir os que, ao proferirem súplicas, concluem a bênção dizendo: Bendito és tu, ó Eterno, que ouve a prece. O correto é findá-la sem enunciar o nome de Hashem, Turei Zahav, final do capítulo 131. Então aqui terminamos o primeiro capítulo do Kitsur Shulchan Aruch. Shalom.